Bom, passado aqui as primeiras informações, vamos falar sobre mercado da bola. Detalhes, né? O Vasco está a um detalhe, melhor dizendo, para fechar com o volante Thiago Mendes, de 33 anos. Entre o jogador e o Vasco está tudo ajustado na negociação com o volante Thiago Mendes. Inclusive, o jogador está muito empolgado com a possibilidade de jogar pelo Vasco e trabalhar com o técnico Fernando Diniz. Mas falta aí o ok da esposa do jogador, né? E é sempre importante ter o aval ali da esposa, tudo ok, em comum acordo, fica melhor, né, entre as partes. Então, esse detalhe que falta. Entre o Thiago Mendes, tudo certo, o ajuste salarial também, o Vasco e o Thiago Mendes chegaram ali a um acordo e está tudo ok. E acredito que logo teremos a boa notícia, né, do Vasco poder anunciar o primeiro reforço, já que é um detalhe importante, mas um detalhe, tendo um ok ali da esposa, está concluído a situação. Bom, passada aqui essa informação, vamos falar sobre dívida do Aston Villa, que nesse momento é o fator que dificulta, né, a saída, a rescisão contratual com Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vive a expectativa de rescindir seu contrato de forma amigável com o Aston Villa para poder assinar e ser anunciado pelo Vasco mais uma vez. Um dos motivos que estaria dificultando o desfecho positivo das negociações seria uma dívida do clube inglês com o atleta na casa dos 4 milhões de euros, cerca de 25,575 mil reais, né? 25.575.488 reais. Um dos motivos que estaria dificultando essa dívida. Vale ressaltar que para fechar com o Vasco, Coutinho já teria aberto mão de um ano de contrato com o seu clube atual e as negociações seguem em curso. Enquanto elas não se concretizam, Coutinho continua treinando no CT Moacir Barbosa sobre a permissão do Aston Villa, né? O Vasco tem aí esse plano B de conseguir estender a renovação por empréstimo até o final do ano, caso não houver um acordo entre as duas partes sobre a rescisão contratual. Nessa informação sobre o valor da dívida veio do nosso amigo Carlos Berber. Bom, passado aqui o detalhe sobre o Coutinho, outro jogador que o Vasco busca nesse momento e tem como prioridade é um atacante, né? Principalmente para ter mais uma opção em relação àquele jogador que vai para o drible, para o X1, diferente por exemplo, do Nuno Moreira, que é um jogador que tem muita técnica, muita qualidade, muito refino no passe, se adaptou muito rápido ao Rio de Janeiro, mas o Vasco busca, por exemplo, nesse momento, a contratação do Alan Minda, né, por empréstimo junto ao seu clube da Bélgica, né, o Cercle Brugge. O Vasco quer buscar o empréstimo com opção de compra, e essa prioridade da diretoria é que no momento o atacante pelo lado esquerdo, que seja destro, que jogue e tenha que tenha um fundamento na profundidade, jogador de velocidade, de drible, e não meio adaptado, mais ou menos como o Nuno ele atua, né? Para o Diniz ter essa opção, eu acho muito interessante o Diniz ter essa opção, né? A característica de um jogador, por exemplo, como o Nuno, muita técnica, muita qualidade, que joga pelo lado esquerdo, mas corta mais para o meio, e outro jogador, por exemplo, algo que o Diniz tinha na época, o Keno, pelo Fluminense, né? Um jogador que tinha essa profundidade. Então, basicamente, hoje o Vasco tem essa mira no Alan Minda, que é um jogador com destaque na seleção equatoriana, um jogador com muitas participações em gols, né? Assistência, gols pelo clube da Bélgica. Vamos aguardar, porque deve sair também essa contratação, esse reforço, né, por empréstimo. E agora, não menos importante para a gente falar aqui, uma negociação, né, que pode acontecer entre Vasco e Leila Pereira, né, entre o Palmeiras. O Vasco sondou a situação do lateral direito Mike do Palmeiras, que até o momento não foi chamado para uma renovação e provavelmente está deixando o clube paulista. Outro ponto importante é que o Palmeiras pode perder Augustin Giai, porque desperta o interesse do mercado europeu.
e já teria recebido propostas na casa dos 12 milhões de euros. Vale ressaltar que o próprio Palmeiras esteve buscando também informação sobre Puma Rodrigues, que deseja sair do Vasco e receber mais minutos, né? Deseja respirar novos ares. Então seria uma troca, seria uma negociação entre Puma pelo lateral, pelo Mike. Vamos aguardar. Informação que veio dos amigos Leonardo, do canal Na Torcida Vascaínas, e Luiz Amadeu trouxe essa informação em primeira mão sobre essa negociação. Importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Combinado. Tá aí. Foi o que o Jorge Nicola disse no canal dele. No canal dele. São importantes para torcedores de Corinthians. Já falou, Nicola. Depois eu te ouço de novo. Na sequência da live, tu fala de novo. Essa informação é importante aí. Do que você não gostou, Edu? Do que você não gostou? O que assim te incomodou? Me lembrou algo que os mais jovens não irão lembrar, mas o senhor com certeza viveu muito essa época em cobertura, em trabalho, no jornalismo esportivo ali, comentando e falando sobre um nome que eu vou falar aqui, que ainda é presente na nossa vida. Afinal, esteve envolvido na negociação da vinda do Felipe Coutinho para o Vasco. Você sabe qual é o nome que eu estou pensando aqui? Kia Jorabichian. Está me lembrando daquela história da MSI, que compra jogadores, investe no seu clube, né? Daqui a pouco aqui o Kia some com a MSI, vira aquela loucura, o Corinthians rebaixado. Acho que ele não tinha um clube, né? Ele não tinha um clube. Mas o que eles tinham? O dinheiro para contratar os jogadores que o Corinthians queria contratar e lucrar em cima das vendas. Uhum. No final, o Corinthians saiu devendo a MSI, virou uma loucura do cacete. Tudo bem, eu não vou esquecer, o Corinthians teve um título brasileiro aí, inclusive em 2005, né? Aquele elenco estreladíssimo com Carlos Alberto, se não me engano tinha o Nilmar também. Foi um time assim... Trouxe um monte de jogador estrelado, montaram um time. Nilmar o cacete, era o time do Tevez, Mascherano, Carlos Alberto. Era um timaço aquele time de 2005, era absurdo. Mas
depois virou um grande problema para o Corinthians. Coisa que a gente já viveu aqui também, do Vasco se endividar, montar timaço. Eu não quero voltar a viver isso, mano. Eu quero um investidor que compre a SAF, trabalhe com o Vasco, lucre em cima, claro. Eu não sou bonzinho aqui, nem bobinho, né? Eu tenho cara de bobo, nem jeito de bobo. Para poder ficar aqui dando uma de, ai, coitadinho, ele vai vir aqui, mas ele tem que investir por amor ao Vasco. Não. O investidor quer lucro. Ou você faz algum investimento na sua vida que você não queira lucro. É normal, não tem problema nenhum com o cara ter lucro. Tem que ter mesmo. Só que esse lucro tem que gerar coisas boas para o Vasco. Esse lucro advém de boas coisas do Vasco, de títulos, de boas vendas de jogadores, de estrutura melhor, de um Vasco forte. Não pode ser simplesmente de bota o jogador aí, depois revende. Isso aí para mim é manobra de empresário, é MSI, é queijo Urabichian, é coisa que daqui a pouco vira problema. Então, nesses moldes aí, eu tô fora. Ele pode voltar com o dinheiro dele para Angola. Ô Edu, já nós vamos mostrar o site do grupo que ele é presidente. Vou mostrar aqui já. É que antes a gente precisa passar também na Live Pix, que eu tenho certeza que a galera tá mandando mensagem para a mãe do Edu, que está fazendo aniversário hoje. Eu acho que, primeiro, Edu, a história do Kia, que foi talvez um dos primeiros investimentos no futebol brasileiro, como teve a Parmalat também lá atrás, como teve a Unimed com o Fluminense na Série C, como o Vasco teve o Bank of America, né, se não me falha a memória, né, o Citibank, era o Bank of America, e de outras grandes empresas. Eu acho que elas serviram, naquela época, de modelo e para que erros não fossem cometidos no futuro. Como hoje o que aconteceu com o Vasco em relação a 7 serve de modelo para que outros clubes não cometam o mesmo erro. Então, eu acho que esse angolano, pelas palavras e pelo modelo de negócio que o Jorge Nicola falou aí, ele é um pouco diferente do Kia. Porque o que o Kia fazia? O Kia pegava um jogador, empresariava esse atleta para que ele fosse jogar no Corinthians. O jogador passava a ser atleta de direitos federativos do Corinthians. O Corinthians arcava com tudo daquele atleta e o Kia ajudava de alguma maneira, e aí tinha um retorno financeiro. Pelo que eu vi nesse empresário angolano, segundo o Jorge Nicola, o que ele vai fazer? Ele já tem um time no Brasil, que é o Nacional de Muriaé. E eu acho que aí o Nicola junta duas informações, que é o fato dele ter um time e dele querer dele querer fazer negócio com outros grandes clubes de futebol brasileiro. Pelo que eu entendi, e o Nicola falou isso claramente, existe um jogador, o Vasco não tem dinheiro para contratar. Ele contrata. E coloca como vitrine Vasco, talvez Corinthians e Santos, que são os clubes que estão na parada, utilizando esses grandes clubes de vitrine. O que não pode acontecer era o que aconteceu com o Corinthians no passado e de outros clubes também. É você não ter dinheiro para pagar o salário, e aí você deixa o empresário pagar, para que depois você pague ao empresário. Aí você não tem o dinheiro para pagar. Uma coisa é você não ter o dinheiro para trazer o jogador. Beleza, isso até é comum, bem comum no futebol. O Vasco não tem o dinheiro, o empresário tem. Certo? Aí você depois tem que pagar o empresário. O modelo do negócio do angolano é, você não tem dinheiro, beleza, eu tenho. Bota ele para jogar aí. Tu vai pagar o salário. Agora vamos vender? Agora vamos vender. Opa, então agora eu vou recuperar aquele dinheiro que eu coloquei lá na frente. Vamos lá, Jean, nossa enquete falando a respeito dos reforços, pelo menos até então, né? O que nós temos aí, reforço caseiro vindo do departamento médico, enquanto não anuncia nenhum jogador, nós vamos contar com o reforço, né, do retorno, né, dos caras que estão aí na tela. O Leandrinho, né, o Adson, o David e o Estrela. Sendo que o David e o Estrela são jogadores vindo do departamento médico. Então essa é a pergunta. Vocês acreditam que os reforços do DM, não o Diego Monteiro, do departamento médico, poderão ajudar o Vasco no segundo semestre? Sim, os dois podem ajudar. Somente o David, somente o Estrela ou não nenhum. Porque a galera quer saber, Jean. E aí, esses caras vão
vão ser o suficiente para esse segundo semestre, enquanto não chega ninguém de fora? Não, eles não serão suficientes agora. Eu consigo ver algo de muito positivo, Sérgio, na volta dos três. E eu vou começar pelo grau de importância. Vamos lá, David. O David se machucou no pior momento que poderia para o Vasco no ano passado. Foi um momento realmente que ele vinha crescendo de produção, o Vasco semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu não gosto na vida, Sérgio Quindi, de colocar as coisas no fator azar e no fator sorte. Não gosto. Eu acho que isso é desculpa. Mas o nosso clube, ano passado, o fator azar ou o fator falta de sorte trabalhou bonito no nosso clube. Porque assim, no momento que a temporada foi afunilando, no momento que a temporada foi resolvendo a nossa situação, num setor que a gente tem 3 jogadores, que era o setor de ataque, Adson, Verratti e David, a gente conseguiu a proeza de ter 2 jogadores machucados com gravidade e que acabaram aí interrompendo a temporada dos dois. E o pior que isso, nem no início da temporada desse ano a gente pôde contar com esses 2 jogadores aí. Então, Sérgio, eu quero também ouvir tua opinião individualmente, mas assim, para mim, o David vem para a briga, se ele estiver bem, né? Se ele conseguir performar, e vem para a briga até no time titular. Assim, no ataque hoje, onde é que eu quero chegar? No ataque hoje a gente tem 3 jogadores, né? Titulares. Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Certeza absoluta, o David é reserva nessas 3 posições. Ele já é o primeiro a levantar. A gente não tem ninguém no elenco hoje melhor que o David. Mas que David, Jean? O David que machucou ano passado. O David que está voltando agora, eu não posso afirmar. Então, o David, para mim, é um ótimo reforço, desde que ele esteja em plenas condições. Essa falta de sorte que você falou, Jean, eu concordo plenamente, porque sempre foram jogadores que estavam em bons momentos, né? O David titular ali, jogando muito bem, calando a boca de muitos, inclusive a minha. O Adson, para mim, era o melhor jogador da temporada quando se machucou. O Estrela estava despontando, tinha feito gol, belo gol até contra o São Paulo, parecendo como mais uma opção ali no meio. Infelizmente, né? Mas aquilo, já passou, estão retornando. O que preocupa, como a gente falou, o meu medo, Jean, é a gente colocar, inclusive é o gancho que a gente vai usar para quando a gente for analisar o trabalho do Admar até então. O meu medo é justamente a gente ter um filme repetido em relação a Paulinho e Jair. A gente ficar com muita expectativa de que eles vão voltar e vai ser tudo uma mil maravilhas como a gente queria e esperava. Pode ser que sim, mas, cara, uma lesão de tanto tempo, bate na madeira aqui, a gente tem que ser realista, não tem como saber, né, Jean? Ô Sérgio, mas perdão, mas aí eu acho que tem algo que a gente precisa levar em consideração, Sérgio. Nem Jair e nem Paulinho, em nenhum momento no Vasco, olha o que eu vou falar para você, em nenhum momento no Vasco, alcançaram a titularidade plena que o David alcançou. Sim, concordo. Eles ficavam ali, tanto é verdade que no final de 23, naquela partida contra o Red Bull Bragantino, os 2 estavam no banco pro Praxedes no último jogo. Entendeu? Então, assim, o Paulinho teve partidas muito boas, sequências ótimas, e daqui a pouco sempre ficou nessa de joga, não joga, acontece ou não acontece. O Jair, que era um jogador campeão de tudo pelo Galo em 22, pô, cara, veio com uma expectativa ótima, né? A gente achava aí que o Jair ia vir e também não foi. E o David, Sérgio, ele vinha assim, sendo peça fundamental do Vasco quando ele machuca, né? Então, eu acho que a questão da lesão, Sérgio, a gente vê tanta gente com lesão de cruzado voltando e voltando bem, cara. Lesões até piores do que o David. Realmente, não dá pra... não dá para bater o martelo e ter certeza. Tá bom, não vamos comparar então com o Paulinho e com o Jair. Vamos comparar com o Adson, que é um jogador que estava, mas em compensação tem que levar em consideração que torcer que a questão física, porque o Adson já tinha essa questão de ser um jogador mais frágil, que não tinha sequência de jogos, que estava fazendo no Vasco o maior número de partidas na sua carreira e não aguentar. O David não, o David já tem essa característica principal da força física, né? Contar com isso. Mas será que é o suficiente de isso abrir mão de reforço por causa disso? Isso que preocupa.
E assim, né, Sérgio, eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que, por exemplo, assim, o doutor Gustavo Caldeira, que é o responsável pelo DESP do Vasco, ele deveria vir a público, ou uma coletiva, ou aqui para canal do YouTube, aqui do Atenção Vascaínas, os microfones sempre estão abertos, porque assim, ó, quer ver uma coisa? A gente fala do Adson, da questão física dele, né? Ele teve uma fratura por estresse, que é aquele peso dele, que sempre foi um jogador muito franzino. Aí você tem um Paulinho, né? Paulinho do Palmeiras, que era do Vasco. Cara, cada perna do Paulinho é uma circunferência de um botijão de gás. E assim, pelo amor de Deus, se tiver algum profissional da medicina aqui nos assistindo e eu estiver falando besteira, me corrija, porque eu não tenho problema nenhum. Mas até onde eu sei, a contusão do Paulinho é a mesma da contusão do Adson. E o Paulinho vai ter que fazer outra cirurgia ainda. Tá numa situação pior do que a do Adson, sabe? Com toda aquela musculatura para segurar. Então, assim, Sérgio, é um negócio que a gente precisa ter a opinião e ter o entendimento de quem sabe. Mas eu acho que o David vai ajudar muito, sem dúvida nenhuma. O Estrela, Sérgio, eu vou dizer um negócio para você, assim. Eu procuro acompanhar bastante a base do Vasco. Aliás, daqui a pouco tem um vídeo do Emerson Rocha falando do jogo do Sub-17 de hoje à tarde. E o Estrela na base fez bons jogos, sem dúvida nenhuma. Era um jogador de destaque. Ele jogava num posicionamento que ele meio que revezava até com o Raí, que era outro meia central que tinha na base. Não sei se eles são do mesmo ano, ou um é um aninho mais velho que o outro, enfim. O Estrela é um pouquinho mais velho, é uma geração um pouquinho antes. Mas o Estrela é mais velho um pouco. Tá. Aí, eu te confesso que aquela estreia que ele fez contra o São Paulo foi algo, assim, muito acima da expectativa que eu tinha. Mas, assim, aquela estreia que ele teve contra o São Paulo me deu a impressão, assim, ó, surgiu um negócio diferente. Sim. Essa foi a impressão que eu tive. Dinâmico, com força, sustentando, arrancando, bom porte físico, cabeça em pé. Cara, foi assim. E, inacreditavelmente, no outro jogo contra o Botafogo, ele já sente no início da partida, e daí virou aquela confusão, né, Sérgio? Que a gente não sabia nem o que era o problema, e era um problema congênito, era um problema que ele tinha, era um problema crônico, era um problema que já poderia ter se resolvido antes. Ele fazia um trabalho paralelo fora do clube, que foram lá, enfim, virou uma salada de fruta, e essa salada de fruta foi uma salada de fruta que não foi com frutas doces, não foi uma salada de fruta com morango, com um negocinho doce, foi uma salada de fruta amarga, porque a gente está falando de quase um ano e o Estrela não voltou, né? E ele é um cara que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente pode achar para um reserva de meia. Eu não vou ser covarde de falar que ele é o reserva do Coutinho, porque eu não posso pegar um jogador de Copa Essa do Mundo. Era a pergunta que eu ia te falar, porque o Paia saiu. Será que... E uma outra coisa que a gente já pode emendar, ele sim é mais velho que o Zuccarello, mas o Zuccarello era um cara nessa função, ele já volta à frente do Zuccarello para essa disputa ali no meio? Volta à frente. Eu acho que ele é mais talhado para essa função do que o Zuccarello. O Zuccarello, eu acho que ele vai jogar um pouco mais à frente na carreira dele. Eu acho que vai chegar um determinado momento que ele vai adiantar um pouquinho. Então, assim, eu só vou tomar o cuidado aqui para não cometer essa heresia de falar assim, ele é o reserva do Coutinho. Não, ele não é o reserva do Coutinho. Ele é o reserva para jogar naquele posicionamento que o Coutinho joga. Pronto. É a mesma coisa? Tá bom. Tira o peso, né? Tira o peso. Eu não vou falar que ele é o reserva do Coutinho porque eu não quero fazer isso com ele, não. Deixa ele jogar e jogar bem. E o Leandrinho é um lateral que me agrada muito. Eu lembro, Sérgio Kid, ano passado no Beira-Rio, eu estive lá presente naquela vitória do Vasco, em que o Piton estava suspenso, e foi uma surpresa geral quando o Rafael Paiva me aparece com o Leandrinho de titular. O Leandrinho foi titular naquela partida. E aquela partida foi uma partida louca, porque o Inter vinha de uma invencibilidade absurda no Beira-Rio, o time estava engatando aí bons resultados e tudo mais, e o Vasco foi para lá meio capenga e conseguiu aquela vitória, o zagueiro do Inter escorregou, o Watson fez 1-0, depois o Lincoln sai do banco, faz o 2-0, o Lincoln que não está conseguindo performar no Sub-20, em algum momento a gente vai precisar falar isso, eu não sei o que aconteceu com ele. Ontem à noite, de novo, mais uma partida bem
bem aquém, mas enfim, isso é para outro momento. E o Leandrinho faz gol no profissional já na sua estreia, e é um cara que vem para a briga, e eu acredito, Sérgio, que pela versatilidade do Leandrinho, o Diniz vai usar ele em várias funções. Pela versatilidade dele. Não se surpreendam, olha o que eu vou falar agora, não se surpreendam se daqui a pouco ele não vir como um segundo volante pela esquerda, com essa força que ele tem, tá? Não se surpreendam. Vamos esperar. Não é uma informação, tá? É da minha cabeça aqui. Para fazer um corredor, para fazer atacar um espaço, para fazer algo assim. Numa segunda linha, hoje, eu não sei se ele jogaria pelo lado esquerdo. A gente falou sobre isso ontem, o William Batista colocou ele pelo lado direito algumas vezes. Enfim, eu acho que é um pacote de jogadores que a gente tinha em casa, que, na minha opinião, ele tem relevância. Não é suficiente. Óbvio que não é suficiente. Mas ele tem relevância. A gente vai precisar ir no mercado, a gente precisa de atacante de velocidade, a gente precisa desse volante, a gente precisa de mais um meia, tudo isso a gente precisa. Mas esses três que estão aí, Sérgio, na minha opinião, eles têm relevância e não resta dúvida. O Vasco da Gama buscou informações sobre Lorenzo Scipione, meio-campista argentino de 20 anos que atua no Tigre. Com contrato até 2026, seu valor de mercado é estimado em 3,5 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Clubes como Benfica e Colorado Rapids, da MLS, também demonstraram interesse em Scipione. Informação sobre o interesse no jogador foi divulgado primeiramente pelo jornalista Fábio Torres e confirmado pelo NTV Vascaínos.